irmãos podem fazer o favor de sentar. E eu estou aqui lembrando que o nosso irmão Bruno, presbítero Bruno, veio aqui hoje trazer a palavra devocional. Fica assim um pouquinho nervoso, né, Bruno? E eu dei sinal para o nosso irmão, para ele pedir os irmãos para sentar, e certamente não compreendeu, pois o pastor está mandando eu falar baixo, que eu fiz assim. A gente fica nervoso, né? Graças a Deus. Meus irmãos, nós oramos pelas missões. E hoje, sempre o terceiro domingo, nosso terceiro domingo, é um tempo que nós tiramos para apresentar diante de Deus a nossa oração, a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito através da igreja. E nós temos, para além das missões aqui local, né, a missão local, nós temos também apoiado o trabalho transcultural ali em Guiné-Bissau, através do pastor Paulo Durão, e também em Moçambique, através da nossa irmã Rosa Abreu. Então, nós continuamos orando para que Deus possa também ajudar os nossos irmãos ali a levar adiante o projeto que eles têm, e tem sido bênção. Então, nós gostaríamos de sempre lembrar que, embora nós tenhamos feito a nossa conferência missionária no mês passado, e lembramos e fizemos projetos, propósitos, como diz aqui o nosso irmão Isaac, fizemos um propósito diante de Deus para contribuições de ofertas missionárias. Eu aproveito essa oportunidade para lembrar os irmãos e para incentivar os irmãos a continuarem a investir nessa obra, porque sabemos da grande necessidade, sabemos que precisamos avançar, precisamos fazer mais, mas também precisamos de suprir as necessidades. Até aqui Deus tem nos ajudado e nós podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, mas é bom que nós não deixemos nunca esquecido. E eu louvo a Deus porque a partir da conferência missionária, Deus já começou a despertar pessoas com visões para fazer um pouco mais, coisas que talvez era assim, talvez não pensar, mas Deus já despertou. E graças a Deus por isso, nós já temos até projetos missionários funcionando já dentro da igreja para apoiar as missões. E nós louvamos a Deus por isso, amém? E é sempre bom. Talvez você pode pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar mais? Eu dou a minha oferta, eu contribuo mensalmente para as missões, o que eu posso fazer mais? O que eu poderia fazer mais? Ora ao Senhor, e Deus pode levantar no seu coração. Eu lembro que no dia da conferência aqui, eu contei uma história, que tinha um rapazinho que ganhou um pintainhozinho, e ele naquele projeto achou que fosse um franguinho, e depois era uma franga. E com o passar do tempo, aquele franguinho que ele achava que era uma franga, e ela começou a pôr ovos. E ele um dia, sem a mãe falar nada, mas foi criado dentro de uma igreja, com aquele pensamento de fazer missões, de ajudar nas missões, ele sugeriu à mãe que pudesse vender os ovos para poder ajudar na obra missionária. Então a mãe diz assim, a mãe administrou a visão dele, diz, então vamos fazer o seguinte, meu filho, nós vamos vender a metade dos ovos que ela pôr. Se ela puser 12 ovos, nós vendemos 6, e 6 nós vamos colocar para chocar, para não parar a produção. E aquele menino tornou um grande missionário, investindo na obra de missões através de um projeto simples. Aquele frango, que ele pensava que era um frango e era uma galinha, tornou-se uma galinha, tornou a produzir vários, porque eles começaram a aumentar, ela teve cria, e ele passou a ser fazer um investimento na obra de Deus. Coisa simples que Deus colocou no coração dele, e ele acreditou. E eu já sei que tem pessoas aqui na igreja, não vou citar o nome, já está fazendo isso, estão investindo com coisas que parecem simples, mas que glorificam a Deus, e estão dizendo, olha, o meu pouco está aqui. Lembra da história da viúva? Que a viúva pobre, que deu tudo? Ela deu uma moeda menor que tinha a nível de valor, mas porque deu de coração, porque deu tudo que tinha, ela foi a maior oferta dada ao Senhor. Então, que Deus possa nos ajudar a continuar investindo na obra de Deus e fazendo missões. Mas, voltando à palavra de Deus, gostaria de convidá-los para abrir a sua Bíblia, em João capítulo 9, e vamos ler o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 9 do Evangelho segundo João. E nessa noite, ou nessa tarde ainda, eu gostaria de falar sobre pensamentos preconceituosos. E vamos meditar nesse texto bíblico, e certamente Deus tem uma palavra para ti, tem uma resposta para você, tem uma bênção para a sua vida. E é isso que nós gostaríamos que nessa noite acontecesse com cada um daqueles que estão presentes e também daqueles que estão a nos assistir. Que o Senhor possa tocar no seu coração e possa ser uma bênção para você. Capítulo 9, versículo 1 a 3. Diz assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi,
que quer dizer mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Na época de Jesus, naquele período em que Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra, era comum o povo judeu atribuir os sofrimentos físicos e os males da vida a uma punição divina. Eles pensavam que quando alguém passava por algum problema, alguma dificuldade, era um cego, era aleijado, ou tinha algum problema, uma adversidade na vida, logo pensava assim, Deus puniu, Deus está punindo, a mão de Deus está pesando sobre ele. Hoje em dia, algumas pessoas também compartilham dessa mesma ideia. Quando eles presenciam ou evidenciam algumas circunstâncias menos desejáveis, algumas pessoas dizem assim, pensam assim, olha, deve ser a mão de Deus, deve ser o juízo, Deus, a justiça de Deus não falha, Deus está fazendo isso, Deus está corrigindo. Ouça, os sofrimentos, as doenças, as enfermidades não são castigos de Deus. São circunstâncias em que pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa pode ficar enferma a qualquer momento. As pessoas podem ter dificuldade, podem nascer filhos defeituosos, com defeitos físicos, problemas psicológicos. Isso não quer dizer que é Deus que castigou a pessoa. Mas naquela época, os discípulos foram ensinados na lei de Moisés e fizeram uma interpretação errada do texto que eu vou mostrar aqui adiante. Fizeram uma interpretação errada. Então eles abrigaram e agasalharam no seu pensamento, guardaram para eles que alguém que fosse cego, esse nasceu cego, quem que pecou? Ele pecou ou foram os pais deles que pecaram? Porque havia até um pensamento, alguns rabinos desenvolveram uma tese, por causa dessa crença que eles tinham que Deus punia as pessoas quando erravam. Então eles criaram uma tese de que talvez era possível até a criança pecar no ventre. Um feto pecar, uma criança. Então, como eles alimentaram esses maus pensamentos, quando Jesus chamou os discípulos e os separou do meio de todos aqueles que o seguiam para formá-los, para treiná-los, para fazer deles os seus apóstolos, eles passaram um dia pela cidade e viram lá um cego. E imediatamente eles perguntaram a Jesus se aquela pessoa que estava ali cego a mendigar era por causa do pecado dela ou por causa dos pais que pecaram. Eles queriam saber. Jesus, esse homem aí que está aí a mendigar, que é cego, ele é cego por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Quem é que pecou? Ele ou os pais dele? Então Jesus respondeu a eles de uma forma que eu vou ler aqui a seguir. Jesus, então, vai dar uma resposta que vai ensinar-lhes uma grande lição de que as doenças, as enfermidades, os problemas da vida, as circunstâncias em que muitas pessoas podem estar, até as fatalidades, não significam que Deus está castigando as pessoas. Quando nós olhamos para uma pessoa, se nós não tivermos a visão de Deus, temos a tendência a pensar, isso é Deus que está castigando a pessoa. E já diz alguém já afirmou o seguinte, Deus não guarda rancor. Muito ser humano, devido à sua incapacidade de perdão, incapacidade de moderação, costuma guardar no seu coração rancor. Há pessoas que são capazes de secar os seus ossos por rancor, por ódio. Alguém fez alguma coisa, disse, essa pessoa agora, eu morro, mas não perdoo mais essa pessoa. Essa, para mim, nunca mais terá perdão, porque me fez uma coisa, riscou o meu sapato. Essa vai descer a sepultura sem o meu perdão. Coisas tão pequenas, mas há pessoas com rancor tão grande. Deus não faz isso. As pessoas afrontam a Deus, as pessoas zombam de Deus,
As pessoas fazem tantas coisas contra Deus, mas quando elas se aproximam de Deus e se arrependem e buscam Deus, Deus perdoa. E a Bíblia diz que Ele não lembra mais do pecado daquela pessoa que Ele perdoa. O nosso Deus não é um Deus rancoroso, não é um Deus que tem ódio no coração, é um Deus de amor. É um Deus que está preocupado com as pessoas, um Deus que está querendo transformar a vida das pessoas, um Deus que está querendo libertar as pessoas, transformar o coração das pessoas. Ele tem amor pelas pessoas. Quando alguém o afronta, quando alguém não entende, não o conhece e até blasfema contra ele. Mas se a pessoa depois dá lá um toque, e essa pessoa diz, eu preciso, Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso de transformação, eu preciso de uma mudança, eu preciso de chegar, e essa pessoa se achega diante de Deus, Deus transforma a vida dela e Deus perdoa. E a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento todas as afrontas, todas as transgressões da pessoa. Nunca mais faz lembrança daquilo que a pessoa lhe fez. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa deste amor de Deus. Porque Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Ele não lembra dos meus maus feitos. Ele não lembra da minha vida de transgressão. Ele lembra que um dia eu me aproximei dEle pedindo a sua misericórdia e Ele me estendeu as mãos, me perdoou e transformou minha vida. É isso que Ele lembra em relação a mim. É isso que Ele lembra em relação a ti. O que Ele fez por ti. Ele não está esperando você numa esquina e não está ali atrás da porta, como alguns imaginam, esperando que você falhe um pouco. Aconteça um deslize qualquer para Ele te pegar na esquina. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. Um Deus que está mais preocupado com a nossa vida porque Ele nos aconselha. Ele quer que nós sejamos pessoas vitoriosas, pessoas cheias de alegria, cheias de graça, pessoas altruístas, pessoas com um coração cheio de amor, cheio de graça. Ele quer mudar a nossa vida por isso. Voltando ao texto bíblico, os discípulos perguntaram, quem pecou, o cego ou os pais dele? Essa foi a questão levantada pelos discípulos de Jesus, porque havia um pensamento comum de que todos os tipos de sofrimento eram decorrentes do juízo de Deus por consequência dos pecados cometidos. Sabe por que eles pensavam assim? Por causa da interpretação do texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Neste texto, que eu vou ler para os irmãos, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está escrito assim, não te encurvarás diante delas, falando das imagens, dos ídolos, daqueles deuses que eles criavam. Então Deus reuniu o povo e diz, vocês não vão se curvar a imagem de escultura, está nos 10 mandamentos. Vocês não vão fazer isso porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, por causa desse versículo, deste mandamento, criou-se o pensamento de que uma pessoa pecava e Deus ia castigar a sua descendência até a 4ª geração. Os filhos, os netos e os bisnetos. A pessoa cometeu um pecado, agora, na mente do judeu, e acreditou, da forma, interpretou de forma errada o texto, pegou a segunda parte do versículo e fez uma interpretação parcial da palavra de Deus, e então criaram um pensamento. O que eles pensavam? Alguém pecou, aí então essa pessoa que pecou, o filho dela agora vai ser castigado porque o pai pecou. O filho do filho, que era o neto, vai ser castigado porque ainda é a 3ª geração. Os bisnetos, quando nascerem, seriam castigados também por Deus, porque agora era a 4ª geração. E Deus diz que quem pecar até a 4ª geração, Ele ia castigar. Era esse o pensamento que tinha. Por isso que os discípulos, quando viram o cego, disseram, Senhor, quem pecou, foi ele ou foram os pais dele? Mas este versículo não está falando da punição. Este versículo está falando nas consequências, que é diferente. Está dizendo que as consequências dos pecados de um homem vão influenciar muitas gerações.
A influência, quando uma pessoa peca e vive em determinados tipos de pecado, a sua conduta, a sua forma de vida vai influenciar as gerações. Se ele for uma bênção, irá influenciar como bênção. Mas se ele for uma maldição, uma vida voltada, contrária à palavra de Deus, ele vai ser uma má influência. Os pais têm muita má influência ou boa influência sobre os filhos. Exemplo. Se um pai é aquele pai que, na linguagem comum, toma aquelas borracheiras, fica nos bares e bebem até cair, e a mãe em casa fica desesperada, esperando que o marido chegue em casa, chega bêbado, os filhos assustados, por causa do comportamento do pai, chega em casa, quebra as coisas, briga com a mulher, agride os filhos. Essa má influência vai gerar um ambiente, uma consequência desagradável na família. Os filhos vão sofrer as consequências. Os seus netos vão sofrer a consequência. Mas não é a punição de Deus, não é Deus que está castigando. São as consequências de uma vida desregrada, de uma vida fora da vontade de Deus. Não é a punição de Deus, é a pessoa que está vivendo as más influências do seu comportamento. Então os filhos sofrem. É por isso que as pessoas são chamadas à atenção pela palavra de Deus para viver uma vida de testemunho de Deus e ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. E ensina, e hoje de manhã eu disse aqui, que nós às vezes ensinamos mais com o testemunho do que com as palavras. As crianças observam mais o testemunho do que as palavras. É como se eu tivesse meus filhos pequenos e eu fumasse e empesteava a minha casa com aquele mau cheiro do cigarro, as roupas, tudo cheirando mal, os meus filhos pequenos vendo eu fumar, e depois eu vou dizer para ele, você não vai fumar. O dia que eu ver você com cigarro, vou te dar uma coça, vou te bater, vou fazer. E ele fumando. E o pai, meu pai parece que é maluco. Ele faz isso tudo e quer que eu não faça. O meu pai está em cada lata, ele está vivendo uma forma... Entende, irmãos? Daqui a pouco, os exemplos, salvo raras exceções, os filhos reproduzem o comportamento familiar. As famílias vão reproduzindo os comportamentos. Geralmente é assim, então essa consequência vai gerando. São poucos os casos na Bíblia que nós vemos de pessoas, principalmente os reis, que tinham a reação, quando nós lemos os livros de reis, lemos crônicas, nós encontramos reis que os pais viviam completamente contrário à vontade de Deus, e os filhos, quando assumiu o trono, continuavam a fazer pior do que o seu pai, está escrito. E ele reinou durante tantos anos, e andou no mau caminho, e fez tudo contra a vontade, foi pior do que o seu pai. Raras vezes nós encontramos alguém que está dizendo assim, e ele temeu ao Senhor e não andou nos caminhos do seu pai. Os maus exemplos são muito mais fáceis de copiar. Os ambientes que se criam por causa de uma vida fora do temor de Deus, fora do compromisso com Deus, os ambientes são propícios a criar pessoas fora da vontade de Deus. Não se pode pensar que uma pessoa vai ser temente a Deus quando as pessoas estão vivendo de costa virada para Deus. É raridade alguém sair lá do meio para poder servir a Deus porque está vivendo um ambiente e essas consequências do pecado vão passando pelas pessoas. Então o versículo estava dizendo exatamente isso. Vocês não vão adorar os deuses das nações, vocês não vão prostrar perante as imagens das nações, perante os deuses das nações, porque vocês vão viver uma vida completamente contrária como seus pais viveram. Vocês foram chamados para temer a Deus, porque eu sou o vosso Deus, e eu sou um Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Os erros que eles cometem, vai acontecer isso, as consequências virão. Porque nessa mesma palavra de Deus, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, está dizendo que o pecado, cada um vai assumir a responsabilidade pelo seu pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado, eu não posso pagar pelo pecado dos meus filhos. Os meus filhos não podem pagar pelos meus pecados.
Os meus filhos podem sofrer as consequências por causa dos meus erros, dos meus pecados. Pode criar consequência para eles. Mas o meu pecado, quem vai pagar sou eu. E os meus filhos, se pecarem, quem é responsável pelo pecado são eles. Nós não pagamos pecado de ninguém. Então o texto diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A responsabilidade é pessoal. Há muitas pessoas que estão vivendo a vida, eu estou assim porque sou amaldiçoado, porque o meu pai, o meu avô viveu assim, então Deus me castigou por causa do meu avô que vivia uma vida fora de Deus. Não, você vive fora da vontade de Deus por causa da sua responsabilidade pessoal. Você não pode lançar a sua culpa sobre ninguém. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelos seus erros. Você é responsável pelas suas atitudes. Você é responsável pelos seus atos. Você dará conta a Deus dos seus atos. Você não vai prestar conta por causa dos erros do seu pai, nem da sua mãe. Nem seu pai, nem sua mãe irá prestar contas a Deus por causa dos seus erros. Você vai prestar conta, eu vou prestar conta, nós iremos prestar contas a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Porque nem o pai e nem o filho vai levar a impiedade e nem o pecado de ninguém. Foi isso que Deus eles começaram a alimentar assim. Então, Deus levantou o profeta e disse, estão pensando errado. Então Deus diz assim, levantou Ezequiel, diz, Ezequiel, profetiza e diz assim ao povo, a alma que pecar, essa morrerá. O pai não vai morrer por causa do pecado do filho, nem o filho irá morrer por causa do pecado do pai. O justo também viverá por causa da sua justiça, e o ímpio vai morrer por causa da sua impiedade. O compromisso é pessoal, a responsabilidade é pessoal. Segundo um pensamento, um entendimento da psicologia cristã, diz que a culpa do pecado desconhecido ou inconfesso, pode distorcer a nossa percepção da atitude de Deus em relação a nós, a ponto de esperarmos que Ele traga julgamento às nossas vidas a qualquer momento. Quando a pessoa tem culpa e não confessou pecados, tenta abrigar os pecados, fica aquele sentimento de culpa, então ele fica esperando que Deus vai puni-lo a qualquer momento. A percepção dele de Deus é que Deus está procurando uma oportunidade. Ele vai andando, é como se estivesse andando no caminho, esperando que a qualquer momento ele me apanhe. Mas nós, os crentes em Jesus Cristo, fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Os nossos erros, se nós cometemos, temos que confessá-los. Se nós pecamos, temos que confessar a Deus. Não podemos guardar nada escondido. Não podemos ter nada, porque isso vai distorcer a nossa visão diante de Deus. Uma vez um homem chegou diante de Deus e queria saber tudo a respeito de um personagem bíblico. E ele tinha uma visão de muita justiça. E ele queria saber, chegou no céu e disse assim para o Senhor, olha, eu quero ver aí sobre a vida de Davi. Queria saber o registro da vida de Davi, porque eu fico impressionado com a vida de Davi. E Deus foi lá, pegou o arquivo, lá o memorial onde tem registrado todas as coisas a respeito de Davi, e começou a mostrar. Passava assim, tipo num telão, a vida de Davi. Aí, quando terminou, o Senhor perguntou assim, então, ficou satisfeito? Ele disse, não, tem alguma coisa errada no registro. Está errado. Está errado porque ali eu vi contar a história de Davi toda, mas está faltando duas coisas no mínimo que ele fez que você não registrou. Porque Davi adulterou, Davi arrumou um meio de matar o marido da mulher, ele cometeu esses erros e não está registrado ali. E Deus diz, não é erro. Lá na Bíblia está escrito, eu deixei registrado na Bíblia para que você saiba, para que o homem saiba, que não há homem que não peque. Mas aqui no céu não existe registro, porque pecado que eu perdoo não existe mais. Foi apagado, foi lançado no mar do esquecimento. Porque ele pecou, mas ele confessou.
ele arrependeu dos seus pecados, e eu perdoei os seus pecados. O nosso Deus é um Deus que perdoa os pecados. É um Deus que tem amor para perdoar o pecador. Jesus Cristo veio com essa missão. Ele diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores para o arrependimento. Então o nosso Deus é um Deus que traz essa salvação. Se eu não tiver essa compreensão dele, eu vou pensar assim, Deus e o diabo. Ouça, o diabo é um expert para poder condenar as pessoas. Para dizer assim, você não tem mais jeito. Você não tem mais solução para você. Você já pecou, não é uma vez só. Você já pecou várias vezes. E agora você acha que Deus vai te perdoar. Deus não vai te perdoar, porque você tem um registro grande já. Sua folha corrida é grande. Seu registro é grande. O diabo diz assim, você não tem jeito. Mas é mentira, porque ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, diz o Senhor Jesus. Deus perdoa os pecados de alguém que se arrepende. As consequências, eu li um artigo em que o autor afirmava o seguinte sobre as consequências do pecado. As consequências do pecado que caem sobre os pecadores e seus descendentes são geralmente consequências naturais ao invés de julgamento divino. São as consequências por causa das influências. Eu tinha aqui algumas coisas para dizer, mas não vou dizer, porque eu vou ferir sensibilidade, e eu vou engolir essa, mas vontade que eu tinha de dizer, mas não posso dizer. E quero dizer porque, por causa das consequências. Há pessoas que estão vivendo hoje uma vida fora da vontade de Deus, estão fazendo tudo e algo mais, não pensam que amanhã, na sua geração, o que vai acontecer com a sua geração. Não estão a pensar nos filhos, não estão a pensar nos netos amanhã. Estão vivendo hoje como se o amanhã não existisse. Mas a forma de vida que eu levo hoje, o meu comportamento hoje, as minhas atitudes hoje, vão influenciar a minha geração amanhã. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque as consequências, geralmente, não vêm de julgamento de Deus. São coisas naturais que acontecem. As pessoas, eu estou vivendo uma vida miserável, porque acho que Deus não gosta de mim, Deus não me ama, acho que Deus esqueceu de mim. Mas você vive uma vida e viveu uma vida e não se arrependeu, não se converteu, está fora do plano de Deus, não se achega a Deus, não quer Deus como Senhor da sua vida, não entrega o seu coração para Deus e quer que a sua vida seja abençoada. Como? Se você não quer nada com Deus, como Deus vai abençoar a sua vida? Se você não quer Deus como Senhor da sua vida, como é que Ele pode ajudá-lo? Adão e Eva, em Gênesis 4, eles pecaram. Deus os criou perfeito, mas eles pecaram. E, em consequência do seu pecado, os seus filhos tornaram cada vez mais violentos. Entrou o homicídio. Caim matou Abel, começaram a violência. Depois Caim matou pessoa, virou uma coisa por causa das consequências. Porque eles pecaram e viveram agora num mundo de pecado sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus. E as consequências daquela vida fez com que eles vivessem fora dos planos de Deus. Começou coisas naturais. Você já viu que quem tem filho pequeno ainda, é mais fácil compreender isso. Se são as mocinhas, as crianças, moças, elas querem refletir a imagem da mãe. Querem usar o sapato da mãe, querem usar a roupinha da mãe, quer pintar como a mãe, quer fazer tudo como a mãe. Se tem uma tia mais chegada, então, aí elas querem fazer como a tia. E, infelizmente, às vezes, há muitas tias que não têm o temor de Deus e ensinam as coisas aos pequeninos que não deviam, porque não têm o temor de Deus, mas têm influência sobre os filhos. E, às vezes, as crianças são apanhadas assim a andar, fazendo e falando algumas coisas. De onde essa criança aprendeu isso? Aonde aprendeu isso? E a gente, às vezes, nem sabe de onde aprendeu, mas aprende com as influências. Os filhos, você tem que ter cuidado com os filhos para poder influenciá-los para o bem. E se você não tem a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, como é que você vai ensinar os seus filhos? Ouça, eu estou dizendo para você que ainda não se converteu ao Senhor e pensa que a sua vida está mal, pensa que as coisas estão ruins para você, porque Deus está te castigando. Deus não está te castigando.
Você está vivendo fora da vontade de Deus. Mas Deus quer mudar isso. Deus quer transformar isso. Nós aqui, que compreendem o que eu estou a dizer, já passamos por aí. Eu mesmo, a primeira vez que aconteceu um desastre na minha vida, eu não era crente, o primeiro pensamento que eu tive, Deus me castigou. Deus me castigou. E fiquei num medo porque Deus me castigou. Eu pensei, Deus me castigou, Deus agora me apanhou por causa dos meus pecados. E eu fiquei mesmo, tremia, porque dizia, e agora? E agora? Deus me castigou. Mas Deus não me castigou, aquilo era consequências. Eu não servia a Deus, não conhecia Deus, e fiz certas coisas que aquilo era consequência. Mas o meu pensamento, porque eu tinha uma visão errada de Deus, e o diabo aproveitou aquilo e diz, agora você está lixado. Agora acabou, agora pronto, você agora acabou, porque Deus agora te castigou. E eu acreditei. Só que depois, quando eu me converti ao Senhor e que eu entendi a palavra de Deus, eu disse, Deus não me castigou nada, Deus é bom demais. Se Deus tivesse me castigado, eu estava morto. Se Deus tivesse me castigado, nem alma que sobrava, estava no inferno. Então, as consequências, as influências que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos, vai influenciando e vai criando situação. Olha, quem tem os filhos na igreja, que tem as crianças na igreja, você vê as crianças. Hoje, meio de manhã, eu estava vendo aqui na igreja. Fiquei alegre, porque a gente se alegra de ver isso. Criancinhas aqui orando. Criancinhas aqui orando. Orando, eu vou orar pela minha casa. Eu vou orar pela igreja, vou orar pela escola dominical. Crianças. Não sabem nem falar direito, mas sabem o que é orar. Tem crianças que ainda não falam direito, está ajoelhado orando. Porque estão vendo os pais orarem. Estão vendo, está sendo influenciado para o bem. Está sendo influenciado com atitude. Agora, por outro lado, há muitas crianças que estão fazendo tudo o que não deve, porque os pais também estão a fazer aquilo que não deve. E as consequências amanhã não é castigo de Deus, são consequências dos erros. São pessoas que estão fora da vontade de Deus, não querem Deus para dirigir as suas vidas. E depois as consequências vêm. Diz que o que o homem semeia, o homem colherá, ou ceifará. Davi também cometeu o adultério, planeou lá a morte do marido dela, de Betseba, lá em 2 Samuel, esse capítulo 11. Sabe o que aconteceu? Por causa dele viver fora, e aconteceu que todos os filhos estavam ali a crescer e vendo aquilo. Os filhos estavam vendo aquele comportamento, os comentários lá no palácio. Olha, seu pai é mesmo um descarado. Seu pai teve a coragem. Seu pai teve a coragem de trair o seu amigo, o capitão lá, Urias, que está lá na guerra a sofrer lá. E ele teve coragem de traí-lo com a mulher dele. Ainda armou uma cilada para ver se matava Urias. Que seu pai, que eu falava baixinho com medo dos filhos contar o pai. Porque os amigos lá no palácio, aqueles jovenzinhos, adolescentes, crescendo lá dentro, sabiam dessas coisas todas. Sabia disso tudo que estava acontecendo. E eles começaram a ver o comportamento do pai. Pastor André, os adolescentes chegavam lá, os amigos da escola lá da Real, aqueles nobres, chegavam assim, seu pai é um malandro, hein? Seu pai é um malandro. Seu pai teve a cara de pau, na tentar ainda induzir o tal do pobre do capitão lá, Urias, para ver se ele ia dormir com a mulher dele, para poder passar a culpa. Encheu ele de bebida, fez com que ele, tramando a vida dele. E depois, como aquilo não deu certo, chamou lá o capitão e diz assim, certamente chamou em particular, mas diz que tem um passarinho que é miserável. Tem um passarinho que espalha tudo que as pessoas falam escondidas. As pessoas falam dentro de 4 paredes e tem um passarinho que sai, ouve e conta para fora. Não fica nada escondido. Por um tempo fica. Mas chega um momento que tudo é revelado. E os filhos ouviram aquilo. Ele tramou. Ele mandou Joabe colocar Urias na frente da batalha. E diz assim, Joabe, coloca Urias na frente da batalha e tira o apoio dele para os flecheiros matarem. Porque se ele matá-lo, se ele morre, acaba o problema para mim. Os filhos estão vendo aquelas tramas. E depois o que aconteceu? Perderam o respeito pelo Davi. Cometeram incesto. O profeta, quando foi repreender Davi, diz assim, por causa do seu pecado,
você abriu uma porta para que os inimigos de Deus zombem de Deus. E as consequências que você não pensou virá sobre a sua família. Os seus filhos vão ser maus exemplos, vão seguir seus maus exemplos. Vai entrar a discórdia, a ira, o crime, a morte, tudo no meio da sua família, dos seus filhos. Começou a acontecer. Irmão violou a irmã. Irmão matou o irmão. O filho tentou matá-lo. Uma confusão danada na vida dele. Não é castigo de Deus. As consequências, porque eles viram o caráter sendo formado, estava ali aprendendo tudo que era errado. E aquelas consequências por causa de uma vida. Mas Davi agora se converteu. Ele arrependeu, Deus perdoou. Mas as consequências. Eu também fiz um monte de coisa errada. Deus me perdoou, mas as consequências. O que eu posso fazer? Tem coisa, por exemplo, se for um papel, você rasga, ou põe no fogo, ou joga fora, faz naquela máquina e destrói tudo. Mas tem coisas que você não consegue destruir mais. As consequências vão sempre aparecer. Então nós precisamos ter temor, porque Davi fez isso. E quando isso aconteceu, nós só vemos que a punição de Deus, como juízo, e são coisas naturais que acontecem por causa das influências. Somente em alguns casos nós podemos atribuir como um juízo de Deus. E vou explicar aqui alguns deles. Após a longanimidade de Deus, aquela tolerância de Deus, capacidade que só Deus tem, longanimidade é a capacidade que Deus tem de perdoar, de suportar as afrontas. Se eu chegar aqui para a irmã Joana e falar uma palavra assim um pouco distorcida com ela, ela já não quer nem me ver a cara mais. O pastor não chegou lá, falou uma palavra, está pensando o quê? Vai embora aborrecido, não quer nem falar mais comigo. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Ele tem capacidade de suportar os nossos erros. Porque se ele não fosse longânimo, ele fulminava-nos na hora, por causa da sua santidade. Nós fazíamos alguma coisa, ele fulminava-nos na hora. Mas a longanimidade de Deus tem paciência e tem capacidade de suportar. E é por isso que nós, às vezes, abusamos da paciência de Deus. Porque se nós soubéssemos que aquele momento que nós fosse fazer alguma coisa e Deus fosse agir naquela hora, nós não faríamos. Há pessoas que, a Bíblia até diz que por causa de Deus não agir de imediato, há um certo incentivo às pessoas para praticarem o pecado. Deus não vai fazer nada. Já não fez a primeira vez, não fez a segunda, não fez a terceira, e vai pecando. E vai fazendo um monte de coisa. É como as pessoas que vivem à margem da sociedade. Pessoas que vivem à margem da sociedade, vivem aí no mundo do crime, vão lá uma vez, duas vezes, talvez não acontece nada, eles vão apanhando gosto e vão fazendo. Um dia, cai na malha da justiça, como diz o ditado, a casa cai, e eles estão tramados. Mas achou a primeira vez, deu certo, diz, eu sou esperto, não aconteceu nada. Segunda vez, eu sou esperto, não acontece nada. Eu sei fazer, eu sei como é que eu dou a volta nisso, e vai indo, até que caem. É como as pessoas que vão brincando com as tentações, vai brincando, e daqui a pouco, toma a rasteira. O nosso inimigo, ele é astucioso, ele sabe como fazer. Então Deus, depois dele esgotar a misericórdia e a sua longanimidade, ele então puniu a família do sacerdote Eli. Nós encontramos registrado lá. Isso foi Deus que fez. Isso não foi consequência só, não. Deus deu tanto tempo a ele. Deus chamava, os filhos de Eli eram os miseráveis sacerdotes. E o sacerdote Eli, eles chegavam lá, na hora de fazer o culto dos judeus, era diferente do nosso. O culto dos judeus tinha lá os holocaustos, os sacrifícios, eles matavam os animais. Tinha lá aquelas panelas para cozer as carnes, para fazer coisas. Eles chegavam lá, pegavam assim e diziam assim, essa carne é para queimar para o Senhor? Não, isso aqui, as partes melhores são para nós. Queima esse resto aí. E o sacerdote, o pai, via aquilo. Ele era o chefe. O que ele fazia? Em vez de repreender os filhos, fala assim, eu não vou fazer isso com meus filhos, se eu vou falar, eles vão reagir, eles vão achar ruim, vão ficar de cara feia comigo. E via os filhos fazerem as coisas erradas e não corrigia. E Deus foi falando com ele. Um dia Deus chamou Samuel, o menininho Samuel, e disse, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve, e diz, olha, eu rejeitei a casa de Eli. Eu já perdi a paciência com Eli. A minha longanimidade, a minha misericórdia já esgotou, porque eu fiz de tudo para ele repreender os filhos, para corrigir os filhos. Ele não somente permite, como também não faz nada por eles. E agora já arrisquei. Não vai ficar ninguém na família dele para assumir o sacerdócio. Todos irão morrer. Isso foi o juízo de Deus. Só
casos raríssimos, que Deus perdeu a paciência já com ele, de tanto ajudá-los, falar, chegou um ponto que Deus tomou uma atitude, porque é essa mesma atitude que vai acontecer no dia do juízo final. As pessoas pensam, Deus é tão bom, Deus é um Deus de amor, não vai punir ninguém. Deus é um Deus de amor, não vai trazer consequências. Eu posso viver a minha vida afastado de Deus. Tem aí uma seita que diz assim, Deus é amor, Deus não criou o inferno. Para que o inferno? O inferno não passa pela cabeça de um Deus de amor. Deus criou os céus e o inferno. O céu para os seus filhos, para os anjos, para os seus filhos, todos aqueles que temem a Deus. E o inferno para o diabo e os seus anjos e todos que esquecem de Deus. Está lá no Salmo 9. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e para todos aqueles que esquecem de Deus. Vai chegar o dia da punição de Deus, o juízo final, onde todo joelho há de dobrar diante de Deus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Esses são raríssimos casos. Outra vez que nós vimos, por exemplo, que Deus deu tanta oportunidade, longanimidade de Deus, Israel, Judá, não façam isso, levantava profeta e eles matavam os profetas. Levantava profeta para ir lá profetizar, meu povo, arrependei, lembra que eu vos tirei do Egito, da terra do Egito, lembra que eu fiz tantas coisas na vossa vida, lembra que eu sou eu, o Senhor, e tal, e levantava os profetas, e eles expulsavam os profetas, eles matavam os profetas, não queria nada com Deus. Aí Deus disse, está bem, guarda os meus dias, não quero saber de nada. Deus disse, então agora chegou a hora, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro babilônico. Vocês vão pagar um dia, cada ano que vocês ficarem lá, vai corresponder aos 7 anos que vocês deixaram de guardar a terra que eu mandei. Obediência, falei tantas vezes, agora vão ficar lá 70 anos. E quando eles receberam aquela punição, não teve jeito mais. Podiam orar, podiam fazer tudo. Jeremias intercedia, Ezequiel intercedia. Esquece, não ora mais por este povo que já está determinado. Eles vão ficar 70 anos lá. E ficaram 70 anos no cativeiro. E levantaram-se falsos profetas lá, enfrentaram Ezequiel, enfrentaram Jeremias. O Senhor diz que vocês agora, daqui mais um ano, vocês vão sair. E Deus mandava os profetas Ezequiel lá no cativeiro babilônico e Jeremias cá em Judá, em Jerusalém. Diga a eles para construir família, para comprarem casa, para plantarem, porque eles vão ficar lá 70 anos. Não acreditem nisso, não diga que vai ter paz, que eles vão voltar, que é mentira. Porque eles vão ficar lá. Enquanto não cumprirem os 70 anos, eles não vão sair de lá. E foi assim que aconteceu. Mas os falsos profetas dizem, não, haverá paz. Deus falou, mas ele não é um Deus que vai fazer isso. Ele vai fazer, ano que vem agora é como na política. É como na política, agora vai vir aí um governo, e agora tudo vai estar resolvido, nossos problemas resolveram todo, e agora vai ser só prosperidade e bênção. Mentira. O mundo vai de mal a pior e vai piorar cada vez mais. Vai ser um foco de tranquilidade aqui, um foco de desespero ali, turbulações em todo lugar, tribulações, problemas em todo lugar. O mundo vai para mal a pior, porque aqui não é o céu. Jesus está voltando e essas coisas irão acontecer como prenúncio da volta do Senhor. Não fica alimentando a ideia de que o homem vai resolver o seu problema, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é do homem. A minha nação, uma das minhas nações, né, que eu também sou português, a minha nação do Brasil está lá agora com um problema sério, uma luta tremenda, divisão do país para poder votar, que agora uns querem o outro não quer aquilo, está confusão tudo, agora a solução chegou. Agora vai... Vai, solução do homem. Se o mundo pudesse ser resolvido com a força do homem, não precisava de Deus. E a Bíblia não seria verdade. O mundo vai entrar num colapso. O mundo está entrando para um colapso. É tanto terremoto, tremor de terra, tsunami, fome, peste, guerras, e conflito, e falta de paz, ansiedade do mundo está indo para lá. O mundo está caminhando para esse fim. E Jesus está voltando, os sinais estão aí a se cumprir. Então, em somente alguns casos acontecem lá os problemas, tem aí uma teologia aí da prosperidade, que é outra mentira. Diz, o crente não pode ficar doente. Como que o servo de Deus vai ficar doente? O servo de Deus não pode usar um carro usado. Eu não sou servo. O servo de Deus não, o servo de Deus tem que ser tudo 0 quilômetro. Ainda tem uma tese que eles defendem. Jesus, não sei se eu vou falar que posso semear heresia, mas vou falar. Jesus, quando entrou em Jerusalém,
ele usou um animal 0 quilômetro, um jumentinho que ninguém tinha montado ainda. E vai por essas coisas. Porque Deus, é tudo de Deus, é tudo bom, de melhor, Deus quer o melhor, e vai fazendo essas coisas, e as pessoas acreditam que as pessoas são egoístas, são avarentas, são cobiçosas, de torpe ganância, querem tudo, querem fazer tanta coisa, e vai acreditando nessas mentiras. Como se o crente não pudesse passar dificuldade, o crente não pudesse ficar doente, o crente não pode não pode ter falta de dinheiro, o crente não pode ter a conta vermelha. O crente tem que estar sempre por cima. E até usa aquele texto bíblico que não tem nada a ver com essa verdade, mas diz assim, você será cabeça e não cauda, você vai estar por cima de todo mundo. E as pessoas gostam disso, né? Gostam de estar por cima de todo mundo, querem pisar todo mundo. Você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Ouça, pessoas com personalidades neurótica, pessimista e mórbida, são suscetíveis ao modo de que Deus está esperando para pegá-los por cada pequena coisa que faz. A nossa personalidade influencia muito a nossa visão em relação a Deus. Há pessoas que veem Deus castigando em tudo. Há pessoas que veem Deus, têm medo de chegar diante de Deus, como se Deus fosse um bicho-papão. Porque a imagem que eles fazem... Lembra aquele homem que Deus distribuiu os talentos? Que ele pegou o talento, foi lá e enterrou. Ele enterrou e quando o Senhor voltou para buscar lá o dinheiro dele, diz assim, chamou os servos e disse assim, cadê? Aí chegou lá o que recebeu os talentos maiores, eu multipliquei. Quando chegou naquele que tinha um, disse, cadê o talento? Ah, Senhor, eu sabia que tu és rígido demais. Eu sei que você colhe onde não semeia. Eu sei que você é muito rigoroso. Eu sei que isso aqui e tal. E eu com medo enterrei o talento. Tem pessoas que fazem uma imagem de Deus e ficam por aí desesperado, com medo de Deus, porque faz uma imagem distorcida de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que está preocupado comigo. É um Deus que quer o meu bem. Um Deus que quando me aconselha, quando me corrige, se Ele me corrigir, Ele vai me corrigir para o meu bem. Deus corrige aquele que ama. E quando Ele corrige, Ele me faz saber que Ele está me corrigindo para o meu próprio bem. Me faz sentir alegria no tratamento. Me faz sentir gozo na sua correção. Porque Ele trata, Ele ama, Ele corrige. Deus nos ama e Ele quer nos abençoar. O problema para esse tipo de personalidade, principalmente aquelas pessoas que têm personalidade com tendência à depressão, tem pessoas que têm, desculpa os psicólogos, né? É Bíblia isso agora. Há pessoas que têm aquela personalidade com tendência à depressão, podem frequentemente se sentir deprimida com as coisas. Aquele peso. Não, isso não é castigo de Deus. São consequências, talvez, de que você está fora dos planos de Deus. Talvez você não está fazendo aquilo que Deus quer fazer. Quer que você faça. Talvez você está andando, contornando, em vez de pegar o caminho, está andando por atalhos. E às vezes acontece alguma coisa que você diz, não, Deus agora está me punindo, Deus vai me castigando, Deus não me ama, Deus não quer nada comigo, Deus não me ouve, Deus não me responde. Esqueça, o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que antes de eu falar, Ele sabe o que eu estou pensando. Antes de eu pedi-lo, Ele já sabe o que eu preciso. Quando eu vou falar com Ele, Ele já sabe o que eu quero. E o desejo de Deus é me amar, Ele quer me amar. O próprio Satanás, é ele que tenta nos levar a duvidar das intenções de Deus em relação a nós e suspeitar que Ele tem prazer no nosso sofrimento. Satanás diz assim, está vendo? Está vendo o Deus que você está aí a servir? Esse Deus não é tão bom quando você pensa. Está deixando você passar por sofrimento. Está deixando você passar. Está vendo? Se Deus fosse bom mesmo, você não sofria isso. Se Deus fosse bom mesmo, não deixava acontecer essas coisas. Já ouviu alguém dizer isso? Ah, se Deus existe, se Deus fosse mesmo, por que Deus acontece? Por que Deus deixa isso? Por que Deus é aquilo? É como quando vêm as catástrofes naturais. Coloca logo a culpa em Deus. Deus, e tem até aqueles profetas que dizem, agora Deus puniu. Deus. Os homens estão violando a lei da natureza, estão corrompendo as coisas, estão vendo tantas coisas erradas, depois as consequências naturais, elas vêm mesmo e colocam a culpa em Deus. Eles afrontam a Deus.
Eles fazem tudo que é contrário à vontade de Deus, depois lança a culpa, porque Satanás levanta logo de dentro, está vendo? Está vendo? Deus, está vendo? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ouça, meu amigo, ouça, minha amiga, você que me ouve agora, talvez você esteja aqui, eu não conheço, não sei a sua vida, você que está me ouvindo agora, entenda uma coisa, não existe ninguém mais, nem seu pai, nem a sua mãe, nem seus filhos, nem seus irmãos, nem sua família, por mais amor que eles tenham por ti, ninguém tem mais amor por ti do que o próprio Deus. Ninguém te ama mais do que Deus. Ele te ama tanto que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para dar a vida dele ali na cruz do Calvário, para resgatar a sua vida. Ele morreu não foi pelos pecados dele, não foi pelos erros dele, não foi pelas transgressões dele, foi pela minha transgressão e pela sua transgressão. Ele deu a vida dele, e a Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida. E Jesus nos amou e nos ama. Mas Satanás é mestre em tentar afrontar a Deus e tentar semear no coração das pessoas a dúvida. Até crentes, até pessoas que já entregaram a vida para Jesus, crentes, têm dado ouvido ao diabo quando acontece alguma coisa, diz assim, o diabo chega, está vendo? O que adianta você estar na igreja? O que adianta você fazer isso aqui, está acontecendo isso aqui na sua vida? E as pessoas ficam assim. Em vez de repreender logo essa voz do diabo, fica assim pensando, será que não tem razão? Será que o diabo não tem razão? O diabo nunca terá razão em nada. Ele vai tentar, ele tenta lançar dúvida no coração das pessoas, fica sussurrando no ouvido das pessoas, a dizer coisas para que você alimente o pensamento, alguma dúvida, será que Deus realmente está ouvindo a minha oração? Será que Deus está me ouvindo? Será que eu não sou rejeitado? Será que eu não já estou rejeitado? Será que eu não estou condenado? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Se você tem temor, se você está com medo, já é prova que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo diz, todo pecado que fizer contra o Pai, toda palavra que disser contra o Filho, terá perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, nem nessa vida, nem na que há por vir. Aí as pessoas dizem, então será que eu pequei contra o Espírito Santo, meu Deus? Se você tem temor, se você está sentindo esse medo, esse receio de ter pecado, é prova que você não pecou. Porque quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Vai perder a noção. Não sabe, não acredita em mais nada. Vai cauterizar sua mente. Não sabe de nada, não acredita em mais nada. Porque ele perdeu a noção de Deus. Mas enquanto há temor, há esse receio, você vai fazer uma coisa e fica assim, você desobedece ainda. Faz algumas coisas por desobediência, mas você tem aquele medo de fazer. É como se fosse pegar assim num fio desencapado, fio elétrico ligado. Vai pegar assim com medo e não vou pegar. Daqui a pouco, é igual aquelas pessoas que estão brincando com aqueles bichos, aquelas cobras, que as pessoas enfiam a mão assim escondida, aquelas pegadinhas, que as pessoas põe a mão aqui, e a pessoa vai assim com medo e toca. Tem crente que está lidando com o pecado dessa maneira. Sabe que não pode fazer certas coisas, sabe que não pode viver de certa forma, mas está lá tentando, chega assim, com medo, mas vai fazendo coisas. Cuidado com os fios desencapados. Cuidado com esses animaizinhos que você tem medo e que as pessoas incentivam você a passar a mão. Cuidado. Cuidado porque ele pode não te picar. Mas você pode ser picado por um vírus, tem um vírus que você não vê, mas que pode te atacar e você perder a sua paz com Deus, você perder a sua comunhão com Deus. O vírus do pecado. É um perigo a pessoa brincar com o pecado. Então Satanás sabe como fazer isso. Concluindo, voltando aqui ao texto, diante da expectativa dos discípulos, o Senhor Jesus vai elaborar uma desconstrução do preconceito existente sobre as consequências do pecado. Jesus afirma que aquela cegueira não tinha relação com nenhum ato de pecado cometido. Ele vai dizer que aquela situação era uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Ele vai dizer para os discípulos, tira da sua cabeça esse pensamento, que essa interpretação dos rabinos está errada. Essa interpretação que eles estão aí ensinando, que vocês estão acreditando, não é correta. As pessoas estão cegas não é por causa do pecado dela, e nem dos pais dela. Este caso, por exemplo, que vocês estão aí julgando,
porque estão ali por causa do pecado, eu vou dizer uma coisa, não é nem por causa do pecado dele e nem por causa do pecado dos pais dele. É uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste dele. E foi lá, chamou o cego. E vai mostrar, vai desconstruir aquele pensamento que eles tinham. Chamou o cego, cuspiu no chão, fez ali um lodo. Carolina, já pensou? Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com a saliva, untou os olhos do cego, passou aquela lama que ele fez como cuspe nos olhos do cego. Irmão José, se fosse o irmão, porque esse olho está assim doente, se Jesus fizesse, ele ficar revoltado. Às vezes as pessoas ficam revoltadas com aquilo que Jesus faz, mas faz para o bem. Não tem que ser revoltado, deixa ele concluir a obra. Tem que ter paciência para esperar Jesus cumprir a vontade dele. Ele começou a fazer a obra, já estão achando ruim. Se aquele cego revoltasse naquele momento, ia ficar sem a bênção. Porque Jesus, quando fez aquilo, cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos olhos dele. Ele dizia, o que é isso? Mas ele não podia correr, porque não sabia para onde ia. Foi sorte dele. Sorte do cego. Porque logo em seguida ouviu Jesus falar, vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava os teus olhos. Alguém agarrou ele pela mão, levou lá no tanque, ele lavou, e quando ele lavou os olhos, passou a ver. Foi um alvoroço naquela cidade. Foi um alvoroço. Então, quando ele voltou, aquele cego, muita gente conhecia. As pessoas, quando viram aquele homem, estavam lá todo dia a mendigar. E agora viu aquele homem andando sozinho e tal, e contando a história dele, as pessoas ficaram alvoroçadas. Ele estava ali, então aquelas pessoas ficaram alvoroçadas, os vizinhos, alguns desconfiados, pensavam assim, ei pai, esse cara parece com aquele, mas não pode ser ele. Porque aquele era cego. Esse não é cego, parece, deve ser um irmão gêmeo, deve ser um primo muito parecido, de primeiro grau. Ficaram desconfiados. Outros diziam assim, não, mas será que ele era cego mesmo? Será que não era tudo uma farsa? Ouça, quando Deus opera na nossa vida milagres, as pessoas que convivem conosco, elas podem até duvidar de nós, mas nós recebemos a bênção na mesma. Porque quando o milagre de Deus acontece, não interessa o que as pessoas pensam. E muitas pessoas não têm alcançado a bênção de Deus porque estão preocupadas com aquilo que as pessoas vão dizer. Mas o importante é receber a bênção de Deus. E quando Deus nos abençoa, nós ficamos alegres. Esse cego, ele ficou, não, sou eu mesmo. Ele dizia, mas você, não é você acha que... Não, sou eu mesmo, eu era cego. E os levaram, diz a Bíblia que eles levaram esse cego lá para os fariseus, para os religiosos. E quando chegou lá para os religiosos foram entrevistá-lo. Ele diz assim, conta aí como é que foi isso. Ele diz, olha, eu estava lá, passou um homem chamado Jesus, cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos meus olhos, eu fui lá no tanque, lavei e voltei vendo. E ele diz, não pode. Aí levantou um outro fariseu lá e disse assim, este homem, Jesus, que curou este homem no dia de sábado, não é de Deus. Como é que ele vai fazer uma coisa dessa, um bem dessas pessoas, num dia sagrado? Não, esse homem não pode ser de Deus. E os outros diziam assim, mas como é que não pode? Eu nunca vi um sinal como esse. Será que alguém que não é de Deus, um pecador, pode fazer isso? E começou a haver uma contenda entre eles. E eles começaram a contender-se. Então fizeram o seguinte, naquela confusão toda, não queriam aceitar o milagre de Deus. Sabe que tem pessoas que não querem aceitar o milagre de Deus na sua vida? Vão tentar arrumar um jeito para dizer, não é verdade, Deus não fez isso, Deus não operou isso, não é verdade, eu não posso acreditar, eu não acredito. Esqueça as pessoas que não acreditam. Continue buscando a Deus e usufruindo da bênção que Deus te deu. Continue. Se você está me ouvindo e ainda não aceitou, abra o seu coração, deixa Deus fazer a obra dele. Deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus mudar a sua história. Não continue como está, não continue nesse estado de vida. Aproxime-se de Deus, entregue o seu coração a Ele e diga, Senhor, faça um milagre na minha vida, muda a minha história, eu quero, não importa o que o Senhor vai fazer, eu quero desfrutar deste milagre. E naquela confusão toda, diz, vamos chamar os pais dele. Foram lá chamar os pais do cego. Olha, esse aí é o teu filho, você diz que é o teu filho, diz que ele era cego mesmo, ou é mentira? E os pais... todo alegre, mas temeroso. Tem gente covarde mesmo para valer. Tem gente covarde. Tem gente que prefere ficar do lado do erro, do mal, do que assumir a sua posição. Tem gente que gosta de ficar também em cima do muro, ficar assim, cocheando entre dois pensamentos.
os pais deles chegaram lá, chamaram os pais. Esse é teu filho, que estava cego, você disse que ele era cego mesmo, ou é mentira dele, estava enganando aí o povo, pedindo esmola? E os pais disseram assim, ele é nosso filho, temos certeza, já fizemos até o DNA. Que ele era cego, nós também sabemos que ele era cego. Agora, como que ele voltou a ver, isso nós não sabemos. Mas ele tem idade, ele é um homem adulto, pergunta a ele, passou a responsabilidade. Por quê? Diz o texto bíblico, que eles falaram isso com medo dos judeus, porque havia uma ordem que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias, então ia ser expulso da sinagoga. Perdia o privilégio das religiões, ficar lá na religião. Tem muita gente hoje nos nossos dias que estão precisando do milagre de Deus na vida delas, estão precisando que Deus mude a história, que Deus abra os olhos delas espirituais, que Deus transforme a vida delas, mas estão com medo das religiões. Eu vou perder o meu pai, a minha mãe, vão ficar tão tristezinhos, porque nós somos criados assim, nós nascemos assim, já meu avô era assim, meu bisavô, minha tataravó, e fica naquela história toda, e continua sem a bênção de Deus, tentando defender algo que não tem defesa. Isso chama-se ignorância espiritual. Nós precisamos de Deus e temos que nos aproximar de Deus. Nós carecemos de Deus e precisamos estar aos pés de Deus. E esses pais disseram, nós não sabemos. E chamaram o cego de novo e disseram, então você vai dar glória a Deus. Vai dar glória a Deus. Diz, você era cego mesmo? Ele diz, já disse a vocês que eu era cego. Por que vocês querem saber de novo? Vocês não acreditaram. Ele disse assim, mas como pode um homem abrir os seus olhos? Ele é um pecador, só Deus pode abrir os olhos. E disse, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Mas nisso está a maravilha de Deus. Que embora vocês não saibam de onde ele é, não sabem quem ele é, não sabem nada sobre ele, e ele me abriu os olhos. Nunca ouvimos na história do povo de Deus, ele disse, começou a pregar para eles, nunca ouvimos na história de Deus que houvesse aberto os olhos a um cego. E aí está a maravilha, que ele abriu os meus olhos, e vocês não sabem nem explicar como. Então, mas ele que abriu, eu já falei, vocês não querem, então vocês querem tornar discípulo dele? E ele disse assim, discípulo dele seja tu, nós somos Moisés. E ele disse assim, olha, e quem é ele? Eu não sei onde está, eu sei que esse homem Jesus abriu os meus olhos. Está vendo, irmãos? Esse nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bom, um Deus que usa até as pessoas novas na fé para poder testificar da bondade dele. Não havia outra, não tinha como esconder, aquele homem assumiu, os pais com medo, mas ele assumiu a responsabilidade. Ainda pregou para ele, disse, você é todo nascido em pecado e quer nos ensinar que nós somos religiosos há muito tempo, quer nos ensinar, e sai daqui, expulsaram para fora, sai daqui do nosso meio, você está querendo nos ensinar, era cego até ontem, e agora está aí querendo nos ensinar até as Escrituras, e expulsaram de lá. Sabe que muita gente, quando se converte, o Espírito de Deus começa a tomar conta da vida das pessoas, o Espírito Santo passa a habitar em nós, transforma a nossa mente, o nosso entendimento, e nós passamos a ter sabedoria do céu, falamos coisas que nós não sabíamos nem como era, e Deus vai dando entendimento, e as pessoas estão ao nosso lado, então esse agora pensa que é o quê? Pensa que é o quê? Nós pensamos nada, somos o que somos, pela graça de Deus. Então Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Quando Jesus soube que ele, já termino, quando Jesus soube que ele foi expulso, Jesus foi lá encontrar com ele. Maravilha. Quando todo mundo te abandonar, quando todo mundo te expulsar, quando todo mundo te pôr para fora, não se preocupe, que Jesus está lá, vai à procura. Jesus vai estar contigo e vai te procurar aonde quer que você esteja, para te proteger, para te ajudar a caminhar, para ser a sua proteção, o seu socorro, o seu auxílio. Quando ele foi expulso, Jesus foi lá e diz assim, então, o que aconteceu contigo? Ele diz, me expulsaram. Diz, você crê que eu sou o filho do homem? Você crê que eu sou o filho do homem? Diz, quem é o filho do homem? Sou eu que falo contigo. Eu creio, Senhor. E ajoelhou e prostrou e o adorou. Sabe o que significa a palavra filho do homem, essa expressão? Eles sabiam, os judeus sabiam que havia uma promessa do Messias. Chamado filho do homem era uma referência ao Messias que lá no livro de Jeremias, no livro de Daniel, faz uma promessa. Daniel capítulo 7, já termino com essa leitura, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, eu estava olhando, Daniel diz, eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas, e se o serviço, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído.
O Filho do Homem era uma referência a Jesus Cristo que viria para reinar o seu reino eterno. E aquele homem, quando Jesus disse, você crê no Filho do Homem? Ele diz, quem é? Sou eu. Então, sou eu que falo contigo. Ele, na hora, diz, eu creio que tu és o Messias que havia de vir para salvar a nossa nação. Eu creio que tu és o nosso Salvador. E o adorou na hora, porque ele conhecia, não sabia quem era, mas sabia que estava ali alguém que curou sua cegueira espiritual, sua cegueira física, mas também curou a sua cegueira espiritual, porque no seu coração brotou a certeza de que estava diante do Messias prometido. E este Jesus, este Filho do Homem, está aqui hoje para curar, para salvar, para libertar, para restaurar a sua vida, para te dar ânimo, para te dar coragem, para resolver a sua vida, para mudar a sua história. Eu convido a igreja a ficar de pé, faz favor, para nós orarmos ao Senhor. Convidava também um grupo de louvor para subir, porque enquanto nós estivermos aqui a cantar, se nessa noite há alguém aqui que acha que tem abrigado, que o inimigo tem falado no seu ouvido, que o diabo tem insinuado que Deus não te ama, que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não quer nada contigo, que Deus te esqueceu, que Deus não lembra de você, que Deus não te ajuda, que Deus não te socorre, se o diabo tem colocado isso na sua mente, largue isso agora, confie no Senhor, venha diante dele e diz, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda.